Deus. Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, conforme escreveu o evangelista João, capítulo 12. João, capítulo 12, a partir do verso 20. João, capítulo 12, a partir do verso 20. Estamos mais do que satisfeitos, aleluia, por esta riquíssima oportunidade de nesta noite adorar o nome do Senhor Jesus, aleluia. Agradecemos a Deus, aleluia, pela sua bondade, pela sua misericórdia sobre as nossas vidas, sobre os nossos lares. É noite de uma celebração importantíssima para o fortalecimento da nossa fé cristã, aleluia, que é a noite em que celebramos a ceia do Senhor. Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo 12, a partir do verso 20, diz assim a palavra de Deus: Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e rogaram-lhe dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e então André e Filipe disseram a Jesus. Jesus lhe respondeu dizendo: É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se ele morrer dá muito fruto. Quem ama a sua vida perdê-la-á, e quem neste mundo odeia a sua vida guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isto eu vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: Já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava e que a ouvira dizia que havia sido um trovão. Outros diziam: Um anjo lhe falou. Respondendo-lhe Jesus lhe disse: Não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isso significando de que morte havia de morrer. Respondendo-lhe a multidão: Nós temos ouvido a lei, nós temos ouvido da lei, que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu, que convém que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Disse-lhe, pois, Jesus: A luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai por quantos tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, credes na luz, para que sejais filhos da luz. Estas coisas disse Jesus, e retirando-se, ocultou-se deles. Amém. Só até aí, você pode se acomodar aí, glorificando o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Meus queridos irmãos, nós percebemos, aleluia, que Jesus, Ele é, às vezes, na sua maneira de falar, na sua maneira de conduzir, de certa forma enigmático para os seus discípulos e para nós que fomos alcançados pela palavra do Senhor.
Este verso 20, aleluia, deste capítulo 12, começa relatando algo interessante. A Bíblia vai dizer que há um povo que não é povo judeu querendo ver a Jesus. A Bíblia vai dizer que gregos, aleluia, estão participando da festa em Jerusalém. E lá eles ouvem falar de Jesus. E eles procuram a Filipe para ver Jesus. Então Filipe comunica a André que pessoas que não são dali daquela terra, pessoas que não são seus conterrâneos, mas gregos, também querem ver a Jesus, aleluia. É fato que desde que Jesus começa o seu ministério profético, aleluia, ele sempre atrai a atenção de muitas pessoas. Jesus, ele não passa desapercebido de forma alguma, porque aonde Jesus passa, aleluia, o poder de Deus é manifesto através da vida dele sobre a terra. No capítulo anterior a este capítulo 12, que João escreveu, a Bíblia vai relatar que o Senhor Jesus, através de um milagre, ele aniquila com uma tradição judaica muito forte, presbítero Sérgio. E essa tradição, essa crença diz respeito à vida após a morte. Nós conhecemos a passagem em que Lázaro foi ressuscitado após ao terceiro dia, aleluia. E após aquele milagre, algo diferente acontece, aleluia, no meio do povo. Eles começam a olhar para Jesus não mais como alguém que faz milagres, como eles mesmos diziam, através do Beelzebul. Ele não é alguém que está fazendo, aleluia, alguma forma de truque para chamar a atenção do povo, aleluia. Mas ele já transcendeu, aleluia, a barreira entre a vida e a morte. E assim ele já aniquilou a tradição judaica, que eles acreditavam que até o terceiro dia, depois de morto, o espírito podia voltar para o corpo, mas no quarto dia isso não seria mais possível. E Lázaro é ressuscitado ao quarto dia. E um feito desse tamanho, aleluia, não tem como passar desapercebido. E isso chama a atenção dos líderes religiosos judaicos. Isso chama a atenção de povos que vinham a Israel participar das festas, das celebrações, porque eles também têm a sua fé, e a sua fé muitas vezes é limitada até o dia da morte, e dali em diante nada existe mais, aleluia. E quando Filipe e André chegam para Jesus para dizer que gregos querem o ver, Jesus responde da seguinte maneira. E Jesus lhe respondeu dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado, aleluia. Falando dessa maneira, se eu sou um dos discípulos que está ali, presbítero Sérgio, igreja do Senhor, e ouço o Senhor dizendo: está chegando a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado, obrigatoriamente viria na minha cabeça a noção de que algo maior está para acontecer, algo maior do que tudo que até ali ele já tinha feito. E de fato estava para acontecer, aleluia.
Só que ele vai continuar dizendo: na verdade eu vos digo que se o grão de trigo caindo em terra não morrer, fica ele só, mas se ele morrer, ele dá muito fruto. Aleluia. O Filho do Homem está para ser glorificado, aleluia, mas ele não há de ser glorificado ali da forma que Jesus está dizendo, aleluia. Ainda não será adorado no seu trono, como um dia ele será adorado no seu trono por nós, aqueles que cremos na palavra da salvação. Talvez quando alguém ouve Jesus dizer que ele está próximo de ser glorificado, talvez até se acendeu uma esperança de que de fato ele ia para o trono que é seu por direito, aleluia. Uma vez que ele já tinha entrado em Jerusalém, sendo muito aclamado pela multidão, aleluia. Quando ele entra na cidade de Jerusalém, a multidão tem certeza, aleluia, que aquele é o rei que eles esperavam, aleluia. E ele diz que na verdade, se o grão de trigo caindo em terra não morrer, ele fica só, aleluia. Nós sabemos, aleluia, que Jesus ele gosta de usar as coisas simples, aleluia, da terra para exemplificar o motivo, o objetivo, aleluia, do seu ministério para os discípulos e para nós que fomos alcançados. E ele vai dizer: você pega uma semente, aleluia, e se você deixa essa semente só ali na terra, e essa semente, se ela não morrer, aleluia, em outras palavras, aleluia, se ela não se abrir, aleluia, se o que há dentro dela ali, aleluia, não sair para fora, aquela semente, ela fica só. Ela não tem como se multiplicar, aleluia, porque ela é só uma semente, aleluia. Mas se ela morrer, ela consegue se multiplicar. Isso é fácil de entender, aleluia. Isso só não era fácil de entender para os discípulos, aleluia, porque os discípulos não queriam, aleluia, desapegar da presença, aleluia. Os discípulos queriam continuar a ver Jesus fazer milagres, aleluia. Eles queriam continuar a ver o Senhor, aleluia, derramar a sua misericórdia sobre a terra, aleluia. Só que Jesus está dizendo: se eu não morrer, aleluia, eu ficarei aqui sozinho com vocês, aleluia. E por que, aleluia, Jesus usa esta parábola da semente, aleluia? Porque quando ele entrega, aleluia, o seu corpo ali na cruz do Calvário, aleluia, quando no seu último fôlego de vida ele diz: Pai, está consumado, aleluia. Aquele é o instante, aleluia, em que a semente, aleluia, ela morre para multiplicar, aleluia, a fé que nos alcançou. Nós somos sementes, aleluia, primeiramente de Cristo, aleluia, e seguidamente daqueles, aleluia, que aceitaram ao Senhor Jesus antes de nós, aleluia, e não negaram, aleluia, a sua fé e deram até a sua última gota de sangue da sua vida, aleluia, para levar a semente da salvação adiante. Aleluia, Deus. Talvez para os discípulos, aleluia, isso não fosse de fácil compreensão, aleluia, mas a nossa geração, aleluia, sabe que esta palavra, aleluia, ela não nos alcançou, aleluia, de maneira fácil, aleluia, para que nós pudéssemos ter acesso à Bíblia Sagrada, à palavra de Deus, a esse direito maravilhoso que temos aqui nesta noite de adorar, de glorificar, de testemunhar, de contar as maravilhas do nosso Deus para a nossa vida, aleluia. Muitos pagaram com a vida, aleluia. Muitos entenderam o que é ser a semente da palavra, aleluia. Antes de Jesus, os discípulos, os profetas que vieram antes de Jesus, aleluia,
Eles não morreram, aleluia, pela salvação de ninguém, mas eles também deram a sua vida, aleluia, para não negar a sua fé. Só que a partir de Jesus, Ele dá a sua vida, aleluia, para que gregos, aleluia, para que pessoas que não são, aleluia, da promessa de Deus pudessem ser alcançadas pela palavra da salvação. E aqui estamos nós, nesta noite, aleluia, sendo agraciados, aleluia, sendo amparados pelo poder e a bondade de Deus que nos alcançou, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Se esse grão, aleluia, caindo em terra, ele não morrer, ele vai ficar só, aleluia. Mas se ele morrer, ele dá muito fruto, aleluia. Ele vai continuar dizendo: quem ama a sua vida vai ter que perdê-la, e quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la para a vida eterna, aleluia. O Senhor está fazendo uma revelação para gregos, aleluia, para o povo judeu, aleluia, e para povos de outras nações que a Bíblia não relata, mas eu sei que ali tinha sim povos de outras nações, porque a festa de Jerusalém era uma festa que atraía grande multidão de outros países, aleluia. E Ele está fazendo aqui, aleluia, uma revelação muito grande, aleluia. Quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la para a vida eterna, aleluia. Todas as vezes que temos a oportunidade de falar do amor de Jesus, de pregar a palavra de Deus, aqueles que necessitam, aleluia, também conhecer a salvação, aleluia. Eu considero que o mais importante que há no evangelismo, na pregação, na palavra, aleluia, é esclarecer que há uma vida eterna, aleluia. É orientar a pessoa que ainda não conhece a Cristo, aleluia, a entender que tudo que ela está passando aqui, aleluia, é parte de um processo na vida dela, aleluia. E que mesmo que o Senhor não transforme a situação aqui na terra, aleluia, Ele nos dá a garantia, aleluia, que há uma vida eterna, aleluia. E a palavra parece, de certa forma, dura, pastor Chagas. Aparentemente parece ser uma palavra dura para os discípulos. Quem neste mundo odeia a sua vida, aleluia. Como que eu posso odiar a minha própria vida, aleluia? Mas o apóstolo Paulo entende isso de uma maneira tão perfeita, aleluia, que ele vai dizer que o viver é Cristo, aleluia, e o morrer é lucro, aleluia. Porque verdadeiramente, aleluia, desfrutaremos da vida, na vida após a morte, que é a vida eterna, aleluia. Não há nada nesta terra, aleluia, não há prazer, não há dinheiro, não há alegria, aleluia, que possa se comparar às coisas vindouras do reino celestial, aleluia. Porque a entrada, a passagem, o direito, aleluia, a ser participante deste maravilhoso reino, aleluia, da vida eterna, foi comprado e foi pago com o sangue do Filho do próprio Deus, aleluia. Por mais que Isaías, Jeremias, Daniel profetizassem, aleluia, que em determinado tempo o Senhor, aleluia, libertaria Israel, traria paz sobre Israel, aleluia, faria Israel prosperar novamente, aleluia.
Nada disso pode se comparar à promessa do Filho de Deus, que há uma vida eterna, aleluia. Quando ele diz aquele que odeia a sua vida, aleluia, às vezes pode causar uma confusão, aleluia, na nossa mente, porque nós não odiamos a nossa vida. Pelo contrário, nós amamos a nossa vida mais agora que somos, aleluia, participantes da promessa do que antes. Mas o odiar tem a ver com desapegar, aleluia. Quanto menos apegado com este mundo, mais apegado com as coisas de cima, aleluia. Se eu não me engano é Timóteo que escreve, aleluia, que nós temos que estar olhando, observando para as coisas do alto e não para as coisas aqui da terra, aleluia. Então não é odiar de querer destruir a própria vida, aleluia, mas de estar cada vez mais, aleluia, desapegado com esta vida, sabendo que a verdadeira paz, aleluia, ela só será possível quando o Senhor, aleluia, abrir os céus e vier resgatar a sua igreja, aleluia. Verso de número 26, aleluia, ele vai continuar dizendo: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo, e se alguém me servir, meu Pai o honrará, aleluia. Os discípulos começam a perceber que Jesus não vai estar com eles para sempre ali fisicamente, porque pouco a pouco Jesus começa a revelar para eles, aleluia, através das parábolas, através dos ensinamentos, que ele precisa passar pelo processo. E o processo pelo qual ele precisa passar não é fácil, que é a crucificação, que é padecer as dores que Isaías já havia anunciado, aleluia, que é ser levado ao matadouro como uma ovelha muda. Tudo isso era o processo em que Jesus havia de passar, aleluia. Mas ele deixa este conselho: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo, aleluia. Nós só podemos ser servos do Senhor, aleluia, se verdadeiramente nós seguimos a palavra. Porque se nós não temos obediência à palavra, se nós não temos compreensão da palavra, obrigatoriamente nós não temos como ser servos do Senhor, aleluia. E isso implica em algo maior, aleluia, porque ele vai dizer: se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Mas se alguém não servir, não tenho como o Pai honrar. São coisas que estão bem explicadas no mesmo versículo, no mesmo contexto, praticamente na mesma frase, aleluia. Quer ser honrado pelo Pai, aleluia, começa a praticar a palavra. Quer ser honrado pelo Pai, começa a obedecer a palavra, aleluia. Começa a ser servo, e ali o Senhor também estará. Glória a Deus, aleluia. Nós vivemos um tempo, amada igreja, em que quase tudo que nos cerca está preparado, está organizado, eu vou dizer assim, para nos roubar desta promessa. Quase tudo que há neste mundo que não é igreja, que não tem temor a Deus, aleluia, está de maneira organizada a nos roubar da presença, aleluia. E nós temos a responsabilidade de cada dia mais entender o que é ser servo, aleluia. Porque quando os discípulos entenderam o que era ser servo, aleluia, eles também entenderam o que era odiar a própria vida, aleluia.
Quando eles entenderam, aleluia, o que é ser servo, eles também entenderam o que era ser honrado pelo Pai, aleluia. E Jesus, Ele é o maior dos servos, aleluia. Porque Ele deu o exemplo de como servir, aleluia. Em obediência, aleluia. Em confiança. Pedro, no seu desespero de não querer que Jesus fosse preso, aleluia, ainda lutou contra o guarda, aleluia. Ainda pegou a espada, aleluia, para impedir, aleluia, que esse afastamento do Senhor com os seus discípulos não acontecesse, aleluia. Mas Jesus dá prova da sua servidão e da sua obediência, aleluia, quando Ele diz: ô Pedro, com esse ferro aí que tu fere, com essa espada que tu puxou aí, tu também vai ser ferido por ela, aleluia. E às vezes nós queremos resolver a nossa vida, aleluia, a maneira de Pedro, porque Pedro era crente, aleluia, e nós também somos, aleluia. Porque Pedro era homem, aleluia, e nós também somos, aleluia. Só que Pedro, aleluia, quando ele entendeu o que era ser servo, ele foi transformado, aleluia. E nós, aleluia, precisamos entender o que é ser servo, para que nós também possamos ser transformados pela palavra, aleluia. Para que esta honra, aleluia, que Jesus prometeu, aleluia, não é honra de homem, aleluia, não é se assentar, aleluia, na frente de autoridades, aleluia, é ser honrado pelo Criador, aleluia. Para que nós possamos entender o que é ser honrado pelo Pai, aleluia. Verso de número 27, ele vai dizer assim: agora a minha alma está perturbada, aleluia. E o que eu direi? Pai, salva-me desta hora. Mas para isto vim, a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei, aleluia. É como se o Senhor Jesus estivesse dizendo: eu sei para qual objetivo, para qual motivo eu fui enviado a esta terra, aleluia. Quando o Senhor Jesus veio a este mundo, aleluia, Ele veio para fazer tudo, aleluia, conforme a vontade do Pai, aleluia. Tudo no tempo do Pai, aleluia. E Ele vai dizer: por acaso, aleluia, por mais que a minha alma esteja perturbada, aleluia, por mais que eu esteja aflito pelo que há de acontecer, eu vou dizer: Pai, me livra desta hora, aleluia. Não, foi para isto que eu vim a esta terra, aleluia, para ser glorificado, aleluia. E o Senhor diz, aleluia: já o tenho glorificado uma vez. A Bíblia vai dizer que uma voz se ouviu nos céus, aleluia. Uma vez já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei, aleluia. Os antepassados, aleluia, profetas, o povo de Deus, sabiam que Deus era Deus de milagre, aleluia. Mas é só nos dias de Jesus que o céu se abre e o Senhor conversa, aleluia. Este é o meu filho em quem me compraz, aleluia. Este é o meu filho em quem tenho glorificado, e outra vez o glorificarei, aleluia. Isso aqui, aleluia, não é Jesus tendo intimidade com o Pai, conversando com Ele, aleluia, de maneira íntima, não. Isso aqui é o povo ouvindo a voz de Deus também, aleluia. É o povo recebendo a confirmação de Deus, aleluia, que Jesus é o Filho, aleluia, do Senhor, aquele que é o prometido, aleluia. O negócio é tão sério, aleluia, que as pessoas ouvem a voz de Deus nitidamente, como nós estamos ouvindo agora aqui, conversando entre nós mesmos, até com a intensidade maior. Mas a decisão de crer ou não crer na palavra, na voz do Senhor, é minha. Porque alguém ouve a voz do Senhor e diz: é só um trovão, aleluia.
Porque alguém, aleluia, ouve a voz do Senhor e não atribui ao Senhor, mas foi só um anjo que falou, aleluia. Aprenda a identificar, aleluia, a voz do Senhor, aleluia. E Jesus, ele é tão rico em sua misericórdia, que aquela voz é dirigida à terra, aleluia, por causa dele. Mas ele vai dizer: não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós, aleluia. Eu preciso ser glorificado, aleluia. Eu preciso passar pelo processo, aleluia. Mas isso não é por amor de mim, isso não é por causa de mim, é por amor de vós, aleluia. A vida de Jesus todinha está condicionada no amor de Deus para a sua criação, aleluia. A palavra de Deus vai dizer que Jesus é a reconciliação de Deus com os homens. Aleluia, Deus. Glória a Deus, aleluia. Verso de número 31. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado desta terra, todos atrairei a mim, aleluia. Quando o Senhor, aleluia, está no seu último suspiro naquela cruz do Calvário, aleluia, ele diz: Pai, está consumado, aleluia. A partir daquele instante, o globo da terra, aleluia, tem acesso à presença de Deus, aleluia. Não é mais o povo judeu, não é mais o sumo sacerdote, aleluia. Não é mais promessa, não é aliança passada, é uma nova aliança, aleluia, que existe a partir de agora. E a partir daquele momento, aleluia, o Senhor começa a atrair todos para Ele, aleluia. Aleluia, Deus. Os queridos irmãos, aleluia, o tempo já está passando, aleluia. Eu sei, aleluia, que os dias não são bons, aleluia. Mas o Senhor Jesus, Ele continua o mesmo, aleluia. Os tempos são outros. E a nossa posição deve continuar a mesma. Na servidão, aleluia. Na obediência. No temor da palavra de Deus, aleluia. Quase que eu não vi este culto hoje. Faltou pouco para eu não estar aqui hoje, aleluia. E me veio à mente uma palavra que diz assim, aleluia: o espírito, ele cobiça contra o corpo, e a carne também cobiça, aleluia, contra o espírito. O espírito contra a carne contra o espírito, aleluia. E eu estava com uma dor horrível na cabeça aqui atrás. Eu disse: Senhor, com dor de cabeça ou sem dor de cabeça, eu vou ter que ir para o culto, aleluia. E olha, meus irmãos, eu tenho que dizer a vocês, aleluia, que desculpas não faltam para a nossa vida, aleluia, para nós deixarmos de vir à casa de Deus. E quando eu deixei aquele carro ali e vim para cá, aleluia, eu não sinto mais nada, aleluia. Eu estava deitado numa rede, meus irmãos. Não sei se foi a comida que me fez mal, eu sei que estava com muita dor aqui atrás. Só vou para a casa de Deus, aleluia. Se eu ficar em casa, eu não serei curado, aleluia. Nesta noite nós iremos celebrar a ceia do Senhor, aleluia. E o pão que representa a carne do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o vinho que representa o sangue dele derramado naquela cruz, aleluia, tem poder de nesta noite sarar enfermidades, aleluia. Tem poder de nesta noite, aleluia, restaurar a nossa fé se ela estiver abalada, aleluia. Tem poder nesta noite de nos reconciliar de novo à mesa do Senhor, aleluia. Vamos celebrar esta ceia em nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus.